Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, esse é o quinto vídeo da nossa viagem ao Rio do Rastro. Nessa etapa, a gente sai de Orleans às 8 horas da manhã. Visitamos o sítio arqueológico de inscrições rupestres, que fica próximo de Urubici, quase chegando em Urubici. Depois, na sequência, a gente foi até a Serra do Corvo Branco, e aí visitamos também os mirantes altos da Serra do Corvo Branco. Saindo de lá, retornamos até Urubici, conhecemos a panificadora Tapa, e aí retornamos para Orleans, chegando em Orleans por volta de 7h20 da noite. Nós rodamos aí 213 quilômetros e nos divertimos muito. Vamos ver como é que foi esse passeio? Saímos de Orleans, subimos o Rio do Rastro. Antes de chegar em Urubici, a gente deu uma paradinha no ponto turístico que fica no Morro do Avencal, que são as inscrições rupestres. O sítio arqueológico que fica no Morro do Avencal tem um acesso no 5º quilômetro da estrada que vai sentido São Joaquim. São inscrições deixadas por povos que habitaram a região há pelo menos 4.000 anos, e um dos mais importantes registros arqueológicos em território catarinense. Então vale muito a pena a visita. Também no sítio é possível visualizar a Cachoeira do Avencal. E existe uma trilha que vai para essa cachoeira. Você vai precisar de pelo menos um dia aí para a tomada, para poder curtir legal todas as atrações nesse sítio, ok? Nós aproveitamos para fazer essa visita, ficamos 1 horinha no sítio e foi o suficiente para visitar, visualizar a caverna, conhecer um pouquinho dessa história e visualizar as inscrições que esse povo deixou lá. Segundo consta, essa região é solo sagrado, então é muito bom você na viagem aproveitar e passar por um local com uma energia tão bacana, né? Também tem lá um rancho que tem um café, salgados, então é um lugar bem gostoso também para você dar uma parada e dar uma relaxada na viagem. Você não paga nada para entrar no rancho, mas para visitar as cavernas e visualizar as inscrições, tem uma taxinha de R$10 por pessoa. Retomando a estrada, nós seguimos sentido Urubici, Serra do Corvo Branco. Nesse caminho, a gente passa pela entrada do Morro da Igreja, que nós visitamos no vídeo anterior, são mais ou menos em torno de 12 quilômetros. Infelizmente, a gente, para chegar na fenda da Serra do Corvo Branco, você tem que encarar um trechinho de terra. Lembrando que a gente está na parte de cima da serra. Quando vocês veem o mapa do início desse vídeo, vocês podem estar se perguntando, poxa vida, por que ele estava em Orleans e não foi direto subindo a Serra do Corvo Branco? Tá aí a explicação, pessoal. Essa daí é a parte de cima da serra, ou seja, eu subi a Rio do Rastro, fui até Urubici, estou na parte de cima da serra e vamos pegar aqui 6 quilômetros de terra. Olha a situação que estava essa estrada de terra. Isso porque o pessoal estava trabalhando nessa estrada. Eles estão trabalhando nessa estrada, passando manilhas para a água, né? Para a questão da água. Mas é extremamente desafiador andar nesse terreno, especialmente com uma moto baixa, com uma scooter ou custom, né? Tá bem difícil mesmo. A gente se deparou também com uma plantação de maçãs, onde a gente parou para fazer umas fotos e conhecer aí os pés de maçã. Uma plantação muito grande. Inclusive tinha uma propriedade que teve uma placa que ela tá engraçada, que ele falava: senhor ladrão, devido ao custo da bala, nós não daremos tiros de advertência. Nós não encontramos nenhum pé de maçã que tivesse maçã, não. Mas encontramos bastante pés de maçã floridos. Então foi uma coisa bacana de se visualizar. Uma coisa que eu não compreendi nessa viagem é por que o governo de Santa Catarina e até mesmo as prefeituras, né, da região, especialmente a prefeitura de Urubici, não tratou já essa questão do asfalto para chegar até a fenda
da Serra do Corvo Branco. Ainda está muito atrasada essa parte aqui de desenvolvimento. Vocês podem notar, por exemplo, que a questão do piso aqui, terra batida, né? Socada, isso quando chove vira um lamaceiro absurdo, né? Aproveitamos o dia todo para ficar no hotel descansando na quinta-feira, justamente porque na quinta-feira deu chuva o dia inteiro. Imagina você passar por essa região com chuva, no meio desse chão batido, né? Dá para ver aí, por exemplo, que o chão aí está meio úmido, né? Mas o horário que a gente passou, já por volta de meio-dia e meio, mais ou menos, então já tinha secado. Então deu para passar com uma certa tranquilidade. E aí a gente foi subindo, sobe um pouco o morro aí, embora a gente já estivesse na parte de cima, tem ali um morro pequeno ali para subir. A gente sobe e chega finalmente então à fenda da Serra do Corvo Branco. Devido à altitude que a gente está e os dois paredões que formam a fenda, a quantidade de vento que passa entre eles é algo assim impressionante. Chega a ser difícil de respirar quando você está caminhando na fenda, de frente com a fenda da Serra do Corvo Branco. Você tem um mirante que chama-se Altos da Serra do Corvo Branco. Você paga R$50 para entrar nesse mirante e aí você sobe uma rua com 900 metros, ok? É uma mão única a rua para você subir e aí chegando nesse mirante, lá em cima você tem duas passarelas de vidro. Uma delas te leva para cima de um abismo, a outra te coloca numa posição bem elevada. Também você tem aí os balanços, que está na beira do abismo, o balanço, então é um balançar de uma forma bem diferente, né? Mas você tem uma certa segurança, sim. Você está ali mais ou menos a uns 5, 6 metros do abismo propriamente dito ali na balança. Existem placas aí espalhadas por esse parque, por essa região, informando que no caso de vento, o ideal é se manter afastado pelo menos 5 metros de distância da queda, ok? Aliás, do abismo, né? Lá também tem um café que serve almoço também. O almoço lá estava na faixa de R$35. Aí agora vocês estão vendo a descida desse trechinho que eu falei, de 900 metros. Esse pedacinho de descida, ele foi concretado, então é bem tranquilo você subir e descer. E uma mão única. E o que eles fazem para poder organizar? Eles têm comunicação de rádio, então enquanto você está trafegando por essa rua, seja subindo ou seja descendo ela, no caso aqui a gente já está voltando, né? Eles fecham a cancela para nenhum veículo subir na contramão. Então você tem que estar atento, seguir as instruções dos monitores desse parque para poder fazer uma viagem segura. E realmente não tem espaço para 2 veículos passarem por essa rua. E também não tem espaço para você encostar e dar vazão. Então é por isso que eles fazem isso, por questão de segurança. Na lateral é um abismo absurdo mesmo, uma altitude absurda, então não permite erro aí de pilotagem. Tem que ir com calma, né, com serenidade. São apenas 900 metros de descida, a descida é forte e por ser um abismo muito elevado, eu confesso para vocês que eu dei uma paradinha no meio do trajeto para não ter a possibilidade do óleo de freio esquentar e perder freio. Nunca tive esse problema com a Maxi, né, com essa moto, mas eu também quis me prevenir nesse aspecto. E fica a dica aí para quando for descer também uma serra, uma descida muito forte, sempre dá uma paradinha para que você não tenha problema de freio. Para fazer essa visita é fundamental estar com o tempo seco, né, gente? Não dá realmente para fazer essa visita com chuva. A questão propriamente dito da fenda, você não vai conseguir ter visão nenhuma. Como eu disse, o vento é muito forte. Com chuva, então, você não vai ver nada. E esse parque, inclusive, ele fica fechado
em caso de chuva, de nebulosidade, né? Choveu, eles fecham esse parque justamente por uma questão de segurança. Então você tem que realmente ter certeza que você não está indo com chuva lá. Começou a chover, aborta, faz outra coisa, descansa. E é muito bom sempre parar para descansar no terceiro dia da sua viagem para renovar as energias. E é exatamente nesse ponto aonde está a fenda. Do seu lado direito estaria a fenda e a gente segue aqui retornando do lado esquerdo, sentido a cidade, ok? Nós já vimos as fotos das fendas. O governo da região realmente precisa estar atento, né? E providenciar o mais rápido possível o asfalto para que o turismo possa ser melhor explorado, né? Inclusive, essa estrada, ela poderia muito bem dividir o trânsito que há no Rio do Rastro. Então, ela poderia ser uma opção muito boa para a população fazer o transporte de suas cargas, porque tem muito caminhão no Rio do Rastro, e com certeza essa estrada poderia ser uma opção. A Serra do Corvo Branco, caso você queira descer ou subir com ela de moto, você vai ter que pesquisar, na ocasião que você for fazer isso, você vai ter que pesquisar os horários que ela funciona. Por quê? Por conta dessas obras e até mesmo por uma questão de segurança, eles não permitem o trânsito a qualquer hora do dia. Então, nessa viagem que nós fomos, o trânsito para você subir ou descer a Serra do Corvo Branco era das 5 da tarde às 9 horas da manhã do outro dia. É estranho o horário, né? Durante o principal horário do dia você não pode trafegar por ela. Mas é justamente para impedir, ou melhor dizendo, é justamente para tentar evitar acidentes. Depois disso, nós retornamos até Urubici e de Urubici demos uma paradinha no Café Taipa. Pessoal, encerramos por aqui então esse vídeo da Serra do Corvo Branco. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos começar já a fazer o retorno de Orleans para Joinville. E a gente tem uma dica que vale muito a pena no próximo vídeo, não perca, porque realmente foi muito legal esse retorno. E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar para a gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.